Você sabe quem foram os pais, os avós, os ancestrais, enfim, de Jô Soares, cara? Você vai ficar impressionado com as histórias que essa família tem. Realmente são histórias, assim, impressionantes de figuras que são importantes para a história do Brasil. Eu tô falando dessa personagem, tô falando do Jô Soares hoje, porque hoje de manhã a ex-esposa dele, a Flávia Pedras, postou no Instagram dela, dizendo que infelizmente Jô Soares tinha morrido de madrugada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele estava internado desde o mês passado. E você sabe que eu sempre gosto de dar um toque assim de ancestralidade, sempre que eu posso falar. E é exatamente assim que eu vou fazer com Jô Soares. Afinal, quem foram os pais e os avós de José Eugênio Soares? Se você está chegando no canal hoje, peço que você dê um like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar contando histórias, que é o que a gente gosta de fazer, né? A minha área é história, eu não posso fazer outra coisa senão contar histórias para vocês. Jô Soares nasceu numa família rica. Ele foi filho único do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e da dona de casa Mercedes Pereira Leal, cujo apelido carinhoso era Dona Métia, o mesmo apelido da mãe do Ricardo Boechat, que também era Mercedes. Pelo lado materno, Jô Soares foi bisneto do conselheiro Felipe José Pereira Leal, que era um diplomata e político do Brasil Imperial. Ele foi presidente da província do Espírito Santo. Os presidentes de província eram o que hoje são os governadores de estado, né? Por parte de pai, Jô Soares foi sobrinho bisneto de Francisco Camilo de Holanda, que foi presidente da província Paraíba do Norte, hoje estado da Paraíba, né? O primeiro que eu citei, o bisavô materno, que se chamava Felipe José Pereira Leal, ele nasceu no Rio de Janeiro em 27 de agosto de 1812. Ele ingressou na Marinha em 1827, foi promovido algumas vezes, ele se reformou em 1843, época em que ele começou a se dedicar à carreira diplomática e à carreira política também. Ele foi presidente da província do Espírito Santo, como eu falei, de 1849 até 1851. Esse bisavô do Jô também foi diplomata no Paraguai, Estados Unidos, Uruguai, Nova Granada, Equador, Espanha e Itália. O cara foi, assim, sensacional. Agora, sabe a nossa fronteira com a Venezuela? A fronteira que a gente tem com a Venezuela? Esse cara, esse bisavô do Jô Soares, foi importantíssimo para poder negociar o traçado da fronteira. Ele foi uma peça fundamental na negociação. Ele firmou, em nome do governo imperial do Brasil, diversos atos diplomáticos. Ele foi negociador do Tratado de Limites de Navegação Fluvial, que foi firmado entre o Brasil e a Venezuela em 1859. Você vê que a história da família do gordo mais famoso do Brasil, do gordo mais querido do Brasil, traz uma série de pessoas importantes, de figuras importantes para o Império, né, e para a República também. Beleza, esse foi o bisavô materno. E em relação àquele tio bisavô paterno do Jô Soares? Francisco Camilo de Holanda nasceu na cidade da Paraíba em 1862 e ele morreu no Rio de Janeiro em 1946. Ele foi militar, foi médico, foi político no Brasil e ele foi presidente de província, né, o correspondente a governador da província Paraíba do Norte, que hoje é o estado da Paraíba, né? Foi entre os anos de 1916 e 1920. Ele se formou pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1887. E após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ele aderiu ao novo regime. Durante a presidência do Marechal Floriano Peixoto, que foi de 1891 a 1894, ele teve preso por ter apoiado o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e foi considerado um deodorista. A bisavó de Jô Soares, a Mazile, que era irmã do Camilo de Holanda, esse que eu acabei de falar, né? Ela contava que Camilo foi personagem de um dos casos mais notáveis das oligarquias do Nordeste, lá na República Velha. Porque o Camilo criou uma inimizade com o governador Antônio Pessoa. Quem era Antônio Pessoa? Antônio Pessoa era irmão de Epitácio Pessoa, do todo-poderoso Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, ele preferiu ajudar o tio bisavô do Jô Soares, em vez de ajudar seu próprio irmão Antônio Pessoa. O irmão dele ficou chateado pra caramba, largou a vida política, se isolou numa fazenda e alguns meses depois ele veio a morrer. Aí, ao saber da morte do Antônio Pessoa, né, irmão do Epitácio Pessoa, que tinha ajudado ele, que tinha ajudado o Camilo, tio bisavô do Jô Soares, disse que esse cabra com certeza foi pro inferno. Já viu que eles não se gostavam muito, né? E o filho do morto, que tinha o mesmo nome do pai, né, Antônio Pessoa Filho, e ele era prefeito da capital, ele deixou o cargo em protesto a essa frase do Camilo, né, que tinha falado isso em relação ao pai dele. Até a igreja se envolveu para tentar dizer que não, o Camilo não tinha dito aquilo. E o Camilo falou, não, eu falei sim. Ele reafirmou tudo diante da igreja, diante lá dos padres da igreja que vieram interpelar ele em relação a isso. A viúva do Antônio Pessoa foi no Rio de Janeiro reclamar lá com o Epitácio Pessoa para dizer, ó, cara, o cara que você ajudou tá lá dizendo que teu irmão foi pro inferno, que chegou no inferno, o diabo correu porque não aguentou teu irmão.
E aí o Epitácio Pessoa parou de apoiar esse tio bisavô do Jô, parou de apoiar o Camilo e ele não foi reeleito dali para frente. Segundo o Jô Soares, a história foi contada para ele por ninguém mais, ninguém menos do que Ariano Suassuna. É claro que você conhece Ariano Suassuna, né? Ele foi dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor, advogado, palestrante brasileiro, um cara sensacional. Tem vários vídeos dele aqui no YouTube. Busca lá, Ariano Suassuna. Lembrei até de um bloco de carnaval em São Paulo que tem o nome de Arriando Suassunga, em homenagem ao Ariano Suassuna. Eu adoro o carnaval por causa disso, é a melhor parte do carnaval. Dentre muitas obras, ele foi autor do Alto da Compadecida. Daí você já conhece ele, né? O Ariano Suassuna era filho de quem? De João Suassuna. E João Suassuna, ele tinha sido também governador da Paraíba 2 mandatos depois do avô do Jô Soares, do tio bisavô do Jô Soares, né? Bom, todos esses ancestrais do Jô Soares foram casando, tendo filhos e chegaram a 2 filhos. O senhor Orlando Heitor Soares, que é o pai do Jô Soares, e a senhora Mercedes Pereira Leal. Eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram e tiveram quem? Ele, Jô Soares, o gordo mais famoso do Brasil, o gordo mais amado do Brasil. Eu digo gordo mesmo porque ele dizia que detestava ser chamado de gordinho ou de obeso. Para ele, tudo isso eram palavras para tentar mascarar a palavra verdadeira, que é gordo. E ele usou a palavra gordo em toda a sua carreira, né? Vivo Gordo, em várias peças que ele fez, ele também tinha a palavra gordo como grande marca. O Jô Soares estudou no tradicional Colégio São Bento, mas aos 8 anos ele foi reprovado. Depois disso ele começou a estudar com um militar que treinava pessoas, treinava crianças, só para passar no colégio militar. Mas ele tentou a prova e não conseguiu passar. Então esse militar falou para os pais deles, se ele estudou para o colégio militar, ele está pronto para tentar qualquer outro colégio, porque esse é o mais difícil. Então logo em seguida ele tentou para o colégio Andrews, não passou, cara. Então o próprio Jô Soares, cara, pequeno, entre 8 e 9 anos que ele falou, ele próprio pediu para os pais para tentar a prova do colégio interno São José de Petrópolis. Então ele tentou e passou na prova de admissão. Jô Soares também estudou fora, estudou na Suíça, ele estudou no Lycée Jacquard, que fica em Lausanne, na Suíça, né? Com o objetivo de ser diplomata. Ele inicialmente estudava para ser diplomata, mas ele pegou gosto pelas artes cênicas, enfim, por atuar, por estudar teatro já muito cedo. E apesar de ter nascido em berço de ouro, se comparado com a maior parte dos brasileiros, né? O Jô Soares, a família de Jô Soares passou por alguns dramas bem pesados. A mãe dele não pôde amamentar o Jô Soares porque ela não tinha os 2 seios. Isso aconteceu porque ela estava andando de cavalo e o cavalo empinou. Quando o cavalo caiu, ele caiu sobre os 2 seios dela, uma pata em cima de cada seio. Ela desmaiou na hora e quando acordou, infelizmente ela já estava sem os 2 seios, os médicos tiveram que retirar, não tiveram como salvar as mamas dela. A dona Mercedes, a mãe de Jô Soares, também teve uma doença nos ossos das mãos e ela precisou remover 2 dedos da mão. E isso é interessante no relato de Jô Soares, que ele mostra como que realmente a família tinha bom humor para lidar com as questões complicadas, né, como essa, por exemplo. Jô Soares disse que quando a mãe chegou em casa, só com 8 dedos, né, com aqueles 2 dedos a menos, ela olhou para as mãos e falou: agora minha manicure vai ter que me dar 20% de desconto. Ele riu pra caramba. Um outro episódio curioso da infância de Jô Soares é quando eles foram, Jô Soares e os pais, passar o fim de ano em Paris. Olha que maravilha. Chegando lá, por um acaso, eles viram um grande ator e diretor, Orson Welles. E o Jô Soares já era muito fã dele. Só que Orson Welles estava chapado, estava doidão, estava bêbado. Mesmo assim, o Jô Soares foi lá pedir o autógrafo dele. Aí o Orson Welles, bêbado, falou: olha, eu não tenho autógrafo não, mas toma aqui meu passaporte. Deu o passaporte dele na mão de Jô Soares. Jô Soares ficou louco de felicidade, ele estava com o passaporte de Orson Welles na mão, ele ia levar aquilo para casa, ele mostrou pro pai, ele me deu isso aqui. E o pai falou para ele: meu filho, vai devolver isso agora para ele. Como é que você vai ficar com o documento de uma pessoa? E aí o Jô Soares teve que devolver pro Orson Welles o passaporte e ele ficou 15 dias sem falar com o pai. Enquanto o Jô Soares estudava lá na Suíça, ele chegou até a passar para Cambridge, ele fez uma prova e passou para Cambridge. Justamente nessa época o pai dele liga para ele dizendo: meu filho, não tem mais jeito, acabou o dinheiro, volta pro Brasil, acabou. O pai de Jô tinha falido no mercado de ações e eles acabaram perdendo tudo. Quando Jô Soares voltou para o Brasil, eles já estavam sem casa. Os pais foram morar de favor na casa de uma irmã do pai, que fica em Botafogo, na Rua Farane, que era um quarto-sala, um conjugadinho. E Jô Soares foi morar num quartinho que ele alugou, na Rua Prado Júnior, em Copacabana, que era o fervo da época. Em 1968, aos 30 anos de idade, o Jô Soares acabou perdendo a dona Mercedes. Eles perderam a dona Mercedes atropelada num dia de chuva torrencial. E o Jô Soares ele fala sobre esse atropelamento, dizendo que o taxista que atropelou não teve culpa. O dia estava muito chuvoso e ela acabou caindo de forma que ela bateu com a cabeça e não havia o que fazer.
O taxista prestou socorro, ficou ao lado do pai dele até o final, no hospital, até a mãe falecer. Um relato muito dramático é que Jô Soares, 10 anos depois da morte da mãe, ele pegou um táxi no aeroporto Santos Dumont. E o taxista levou ele para casa. Quando chegaram no destino, o taxista olhou para ele e falou: preciso te dizer uma coisa, preciso dizer uma coisa pro senhor. Fui eu que atropelei a sua mãe, há 10 anos mais ou menos. Desde esse dia eu nunca mais dormi, nunca mais consegui dormir bem. E eu só vou dormir bem se o senhor me perdoar, se o senhor me liberar perdão. E Jô Soares olhou para ele e falou: mas meu filho, você já está perdoado. Desde o dia que você pegou minha mãe, prestou socorro para ela, ficou ao lado do meu pai até minha mãe morrer. Eu te perdoo, você está mais do que perdoado. Vá em paz. Jô Soares foi casado 3 vezes. Na primeira vez casou com Tereza Austrégésilo, uma atriz. Foi casado de 1959 a 79. Silva Bandeira, de 1980 a 83. E Flávia Junqueira, de 87 a 98. A primeira esposa dele, Tereza, com quem ele teve um filho, foi muito importante para a ascensão dele. Porque ela levou ele para São Paulo, ela levou o Jô Soares para São Paulo. E chegando em São Paulo, ele foi iniciado como ator por ninguém mais, ninguém menos do que Cacilda Becker, que é considerado um mito dos palcos brasileiros. E como diretor, ele foi iniciado por Ruth Escobar, que era uma luso-brasileira, e ela foi uma das produtoras mais ousadas do teatro brasileiro, especialmente na época da ditadura, Mas na vida romântica de Jô Soares, aquele fato, o relacionamento que mais chamou a atenção foi quando ele namorou com Cláudia Raia na década de 80. Como eu disse, Jô teve um filho seu filho único, com a sua primeira esposa, a Tereza. Esse filho se chamava Rafael Soares. Quando o filho bebê nasceu, Jô Soares disse que teve os 40 segundos mais felizes da vida dele. Foi quando ele olhou para o bebê. 40 segundos depois, o médico entra dizendo: olha, seu filho, o menino tem hipospádia, que é uma má formação na uretra. E o menino teve que operar 3 vezes depois disso. Foi um sofrimento. Alguns anos depois, eles descobriram que o menino, que o Rafael, era autista. Em uma época que pouco se sabia sobre o autismo. O Rafael, o filho do Jô, que era autista, ele acabou desenvolvendo habilidade muito acima da média das pessoas comuns. Ele era um grande concertista, pianista, ele escreveu a música do show do Jô Soares. Ele era uma criança até os 50 anos, segundo o Jô Soares. Ele nunca parou de produzir, mas ele sempre produzia só o que ele queria. Quando ele enjoava de alguma coisa, ele parava totalmente de fazer aquilo, como no caso das músicas que ele compunha e de repente parou de compor. Mas a história vai ficar mais triste ainda, porque em 2013 o Jô descobriu que o filho tinha um câncer no cérebro. Isso foi em 2013. Em 2014, no dia 31 de outubro de 2014, o Rafael infelizmente faleceu. 3 dias depois do falecimento do filho, o Jô Soares foi para a TV fazer o programa dele. E ele dedicou esse programa do dia 3 de novembro, se não me engano, de 2014, ele dedicou totalmente esse programa ao filho dele, ao Rafael. E dentre muitas coisas lindas que ele falou, olha, meu filho nunca faltou ao trabalho dele. Ele sempre acordava para trabalhar nas coisas dele. Então, se ele nunca faltou, não sou eu que vou faltar no meu trabalho. E hoje o Brasil está chorando de saudade do gordo mais feliz, do gordo mais gentil, do gordo mais querido do Brasil. E para ele eu não tenho outra coisa a fazer senão mandar para ele um beijo do outro gordo. Até o próximo vídeo.